O perigo da hipocrisia. Oh, glórias! Irmãos, o que é hipocrisia? Na verdade, é fingimento. É quando alguém finge algo que não é. Ele está sendo hipócrita. Esta, de forma fácil, de forma simples, é a definição de hipocrisia. Todas as vezes que alguém se passa pelo que não é, ele está sendo hipócrita. Todas as vezes que ele finge alguma coisa que não é, ele está sendo hipócrita. E nós precisamos vigiar a nossa vida para que os nossos passos não trilhem por esse caminho. Haja vista que o Senhor não apraz, Ele não tem prazer na vida do hipócrita, mas Ele quer que nós tenhamos uma vida reta, uma vida justa, uma vida segundo o seu coração, segundo a sua vida. A pessoa hipócrita vive no engano, aquilo que ensina e aquilo que faz. A pessoa ensina algo, porém no dia a dia vive diferente. Isso é hipocrisia. Suas ações exteriores é diferente do seu coração. Mostram algo, fulano de tal, olha como é bom, como é maravilhoso, porém o coração é ruim, o coração está cheio de ódio, está cheio de tudo aquilo que é comum à carne. Também é uma hipocrisia. O julgamento que ele faz de si mesmo e também dos outros é o achar superior quando na verdade não há superioridade. A lei de Deus e as suas próprias regras. Muitas vezes isso é muito comum nós vermos as pessoas fazerem as próprias regras e não obedecem os princípios simples da palavra. Vive segundo a sua doutrina, segundo os seus princípios. Isso também é hipocrisia e com certeza o Senhor condena. E há um exemplo na Bíblia muito claro com relação a isso. O momento que o Senhor olha para os mestres do judaísmo, os fariseus, e dizem que eles eram hipócritas. Haja vista que eles impunham cargas pesadas, ritos religiosos difíceis, quando na verdade não os vivenciava no seu dia a dia. E o Senhor não se agrada dessa situação e exige de cada um de nós vivermos a verdade dele. Mateus capítulo 23, nós vamos ler esse texto. Mateus capítulo 23, versículos 27 e 28. Olha só o que Cristo disse. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Amém? Parece comum aos nossos dias? É preciso vigiar, estarmos atentos. É preciso estarmos atentos para que não sejamos encontrados pelo Senhor como hipócritas. Vamos orar? Senhor, eu quero clamar que Tu venhas trazer a revelação dessa palavra. Ensina-nos, ó Deus, para que nós possamos portar segundo o Teu querer, para que os nossos passos sejam de fato para a Tua honra e para a Tua glória. Ó Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há ensinamentos bíblicos que parece que não se aplicam. Mas quando nós detemos um pouco mais de tempo, e quando os observamos com cuidado, com um pouco mais de profundidade, o Senhor fala conosco. O Espírito Santo de Deus chama a nossa atenção e nos traz para o caminho certo, para o caminho reto. E essa palavra, a palavra do Senhor, se aplica a cada um de nós. É fato que parece que em alguns aspectos não cabe. Parece que não cabe. Mas o Senhor, lembre-se, Ele conhece o nosso coração. E nós temos que apresentar diante dele não um sepulcro caiado. Ou seja, algo aparente, quando o interior está cheio de imundícia, cheio de ossos, cheio de coisas feias. Nós temos que apresentar um exterior que seja agradável. E o interior talvez ainda mais agradável aos olhos do Senhor. O nosso coração precisa ser puro, ser reto, ser cheio do Espírito Santo de Deus, e este é o princípio, um coração segundo a vontade do Todo-Poderoso. E a partir do momento que nós vivemos assim,
Seremos templos do Espírito Santo e instrumentos do Senhor. Seremos usados. Mas é necessário esse policiamento. Vamos policiar a nossa vida para que Deus seja honrado em todas as situações. Amém? Veremos alguns tópicos, 5 tópicos. Nestes vamos procurar entender a vontade de Deus para a nossa vida com relação a esta questão do fingimento. Será que nós estamos fingindo em algum aspecto na nossa vida? Será que estamos apenas mostrando algo aparente quando na verdade não acreditamos ou não vivenciamos aquilo que afirmamos crer? É preciso estarmos atentos à verdade do Senhor, haja vista que a palavra é real, é verdadeira. Primeiro ponto, os hipócritas não herdarão o reino do céu. Eis a gravidade dessa prática. Veja como é grave. O Senhor fala de forma literal, de forma clara, que aqueles que estão vivendo como hipócritas, fingidos, aqueles que de fato não vivem aquilo que falam, aquilo que apresentam, em muitos casos são apenas religiosos. A religiosidade é algo terrível. Quantos são apenas religiosos, porém não carregam no seu coração a presença do Senhor? Não são movidos de fatos pelo Espírito Santo de Deus, porém finge que são cheios do Espírito. Estes não herdarão o reino dos céus. E que nós, amados, não nos encontremos nesse grupo de pessoas, porque certamente queremos estar na glória com o Todo-Poderoso. Mateus capítulo 13, versículos 41 e 42, ouça com atenção. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. É certo que a palavra não fala literalmente a respeito, nominalmente a respeito da hipocrisia, mas fala a respeito do castigo daqueles que andam na prática do pecado, que escandalizam a obra. E como nós temos visto pessoas que escandalizam a obra nesses últimos tempos. Como o diabo tem levantado os falsos profetas para escandalizar a obra, para envergonhar a obra do Senhor. Estes, com certeza, hão de sofrer a condenação eterna. Ainda aqueles que praticam a iniquidade, aqueles que vivem no pecado, aqueles que não querem saber do Senhor, serão lançados na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos, muitas vezes nós vivemos meio que, entre aspas, no mundo da lua. Sabe o que é viver meio que no mundo da lua? É viajar na maionese. Sei lá, é andar assim meio solto, meio desligado. Às vezes nós estamos vivendo assim. E não vemos a gravidade daquilo que nos aguarda no pós-morte. Por que a gravidade? Se porventura estivermos vivendo a verdade de Cristo, oh glórias, bênção de Deus. No entanto, amados, se nós estivermos juntos com os hipócritas, vivendo toda sorte de pecado, o Senhor diz que a estes aguarda a fornalha acesa, onde haverá choro e ranger de dentes. E a comparação que Cristo faz exatamente com o joio e o trigo. E quando nós observamos os dias atuais, o que nós temos visto não é trigo. O que nós conseguimos ver é o joio. Por incrível que pareça. Talvez essa palavra poderia ser invertida, claro, não vamos fazer tal, mas hoje poderia ser, vamos tirar o trigo do meio do joio. E íamos arrancar o joio ao invés do trigo. Haja vista que o tempo ficou tão difícil, tão complicado. A palavra se cumpre de uma forma tão intensa, tão poderosa, que nós temos visto, irmãos, que o joio tem crescido tanto dentro das igrejas. Tanto. E quando eu me refiro a isso, me refiro aos falsos profetas, aos ensinamentos falsos, àqueles que não querem saber de Deus, mas se intitulam cristãos, que se intitulam crentes. E a situação está cada dia pior. Nós não podemos de forma alguma dormir. É preciso estarmos atentos. Cristo disse, o joio há de nascer junto com o trigo. Mas deixe, porque será colhido e separado posteriormente.
É necessário que você esteja atento para que tu sejas trigo na obra do Senhor. Oh, glórias! Não seja joio. Vigia, analisa a tua vida, veja como você tem vivido, veja se não tem hipocrisia na tua existência, veja a palavra do Senhor, veja. E deixe que o Senhor mostre-se poderosamente na tua vida. Amém? Segundo ponto, não confie na hipocrisia. Provérbios capítulo 25, versículo 19. Ouça o que diz o pregador. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Amém? Olha o que o Senhor diz, amados. Veja o recado do Senhor para as nossas vidas. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Quem já teve dente quebrado aqui? Além de incomodar, dói. Quando não dói, incomoda. Não é assim? E ainda, pé sem firmeza. Você vai andando num lugar escorregadio, você não consegue ficar de pé. Eis aí a comparação, eis aí que o Senhor diz. Mas onde se aplica a hipocrisia? Irmãos, nós vivemos dias de religiosidade extrema. Dias de religiosidade extrema. Você conhece muitas vezes pessoas que na rua não têm testemunho. São pessoas deploráveis, que envergonham o evangelho do Senhor, mas estão dentro da igreja. Quando chega um dia de culto, coloca seu terno, falam línguas, dão cambalhotas, fazem tantas coisas, e você acredita naquilo que eles falam, dá valor à palavra dessas pessoas. Só que eles vivem na hipocrisia, eles vivem na falsidade. Ah, pastor, mas aí eu estaria julgando. Queridos, a Bíblia recomenda-nos observar todas as coisas e reter o que é bom. Se você porventura tem um líder, ou se o líder está na rua, seja ele pastor, apóstolo, bispo, presbítero, enfim, vai por aí. Se ele está na rua, se não tem um bom testemunho lá fora, se todos falam mal do camarada, compra e não paga, é enrolado, é adúltero, é isso, é aquilo outro, testemunho ruim, terrível. Como é que nós podemos dar crédito a esta palavra? É esse texto, irmãos, é nisso que o Senhor está falando. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Nós precisamos observar todas as coisas, para que o nome santo de Deus seja honrado. E esses que insistem em dar voz a estes que vivem no pecado, na prática da hipocrisia, se dão mal. Vão sofrer as consequências do dente quebrado, do lugar escorregadio. Vão escorregar juntos com eles. Vai sofrer junto com eles. Eis o porquê que o Senhor recomenda-nos que é preciso vigiar, estarmos atentos. A nossa vida com Cristo Jesus, ela tem um princípio, vigilância. A vigilância é algo interessante. A Bíblia diz, orai e vigiai. A oração é suprema. Eu estava observando na Bíblia e estou meio incomodado. Estou totalmente incomodado com essa questão da oração. Porque todas as vezes que nós vemos o mover de Deus na Bíblia, tinha oração atrás. Quando Pedro estava preso, tinha oração atrás. Quando Paulo estava sofrendo, tinha orações. Quando Jesus estava numa situação complicada, difícil, tinha oração por ele, certamente, e ele estava em oração. E vai por aí os exemplos. A palavra diz, orai sem cessar. E se você quer sucesso na tua vida, quer vencer essa caminhada, é preciso uma vida de oração. E a outra palavra é a vigilância. Nós temos que vigiar, irmãos, porque os dias são maus. E o Senhor já nos alerta que os dias são maus. E hoje, o que não nos falta são formas para pecarmos. Hoje nós temos um número tão grande de opções para pecarmos que só a graça, só a misericórdia de Deus. Irmãos, hoje o pecado superabunda diante da gente. Oh, como está fácil pecar. Como está fácil.
Talvez nunca foi tão fácil pecar quanto nesses dias. Eis o porquê que nós temos que vigiar bastante. Vigiar passos, vigiar nossos pensamentos, a palavra que proferimos, aquilo que os olhos veem, os ouvidos escutam, a que a mãozinha pega, não é? Temos que vigiar tudo, para que o nome santo do Senhor seja honrado e nós não venhamos a perder essa comunhão com o nosso amado. Terceiro ponto, a hipocrisia é contagiante, ela contamina. É interessante, mas é fato, irmãos. Lucas capítulo 12, versículo 1, ouça o que disse Cristo. Visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Cuidado com o fermento dos fariseus. O que era o fermento dos fariseus? Eram os acréscimos que eles implantavam dentro do judaísmo. Os acréscimos que eles faziam à lei. Tinha tantos pontos que não eram da lei, que a carga era tão pesada, mas eles não observavam e infligia esse peso àqueles que eram próximos. Eis o porquê que Cristo disse, fermento dos fariseus. Nós temos que vigiar, porque o fermento, ele está presente nesses últimos tempos. É interessante, mas a igreja moderna, ela acrescentou tanta coisa à palavra. São tantas doutrinas. Não faça isso, vista assim, não vá, não fale, não veja, não faça não sei o que, honre seu pastor, honre seu líder, coloque tapete vermelho para ele, é não sei o que mais, e vai por aí. São tantas as coisas que hoje acrescentaram à palavra, que, como o fermento dos fariseus, tem contaminado as pessoas, e a hipocrisia tem crescido no coração de cada um. Nós temos que vigiar, irmãos, temos que vigiar. Ainda Mateus capítulo 23, versículo 28, Jesus continua dizendo, assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Queridos, não adianta nós nos mostrarmos justos, nos mostrarmos santos, nos mostrarmos com a plaquetinha, um crachá de crente, ou quem sabe um cartaz, carregar um cartaz, eu sou crente. Não adianta se você não tiver uma vida verdadeira com Cristo, uma vida de comunhão com o Senhor. O que aguarda a estes é a fornalha, olha só, a fornalha acesa. Mateus capítulo 13, versículo 42. O que aguarda as pessoas, amados, que vivem a aparência, mas não vivem a realidade de Cristo, é exatamente isto. A condenação eterna. Eis o porquê que nós temos que vigiar e não nos deixar contaminar. A hipocrisia é contagiante. Muitas vezes você se espelha no irmãozinho da igreja, em um líder da televisão, em pessoas as mais diversas. Você se espelha nessas pessoas, mas esquece de espelhar-se em Cristo Jesus. Nós temos que viver, irmãos, a verdade do Senhor acima de todas as coisas. Viver a verdade do Senhor acima de tudo, porque é assim que Deus quer. Não nos contaminemos, amém? É preciso estarmos atentos para que esse mal não adentre ao nosso coração. Queridos, os hipócritas não herdarão o reino dos céus. Não herdarão. Ainda, não podemos confiar nessas pessoas. Você as conhece? Sabe quem são? Não confie nelas. Ah, mas são autoridades. Não toqueis nos ungidos do Senhor. Queridos, esse texto bíblico é uma praga na boca dos hipócritas. Não toqueis nos ungidos do Senhor. Ou seja, se o cara tem um título de pastor, de apóstolo, bispo, um título, seja ele qual for, um título eclesiástico, você não pode, de forma alguma, falar nada. Você tem que aceitar. Você tem que comer aquilo que é oferecido.
Mas pastor, está na Bíblia, mas ele é pastor, eu não posso tocar naquela pessoa, porque senão eu vou tocar no ungido do Senhor. Irmãos, esse tal do ungido do Senhor é tão terrível, que há pastores que caem em pecado, literalmente. Você sabe que o cara caiu, é público, é notório, não é uma invenção. Alguém não inventou a história. E tem muita gente que diz, não fala nada que você está tocando no ungido do Senhor. Está tocando no ungido. Irmãos, pastor uma vez, pastor para sempre, não existe. Pastor uma vez, pastor com Cristo Jesus, para sempre, amém. Pastor uma vez, pastor sem Cristo Jesus, filho do diabo, filho das trevas, vai para esse lugar, para a fornalha de fogo. Ah, mas ele é pastor, veja a obra que ele fez. Ele fez 30 anos na pregação do Evangelho, gastou a sua vida na pregação do Evangelho. Chegou aos 60 anos, desviou-se dos caminhos do Senhor, vive longe do Senhor. Ah, ninguém pode falar, veja o que ele fez. Irmãos, o que ele fez, amém. O Senhor honrou. Mas o que ele faz hoje é o que pesa. O que ele faz hoje é que pesa. É interessante, mas você não tem crédito para a salvação. Você não guarda crédito para a salvação. Nós vivemos a salvação um dia após o outro. Eu não serei salvo porque há 2 anos atrás, 5 anos, 10 anos, 20 anos, eu fiz algo para o Senhor. Estou vivendo daquele crédito de 20 anos atrás. 20 anos atrás eu fui missionário, eu fui para a África, eu fiquei 2 anos na África, mas como foi difícil, eu paguei um preço tão grande, agora eu vivo dos créditos da minha vida na África. Não existe isso. Nós temos que viver Deus dia após dia, e se você pecar, você separado está do Senhor. É assim, irmãos, parece injusto, não é? Não é injusto. Porque o Senhor te chamou para a santidade, para viver a santidade dia após dia. E se você optou pelo pecado, é uma opção sua. É tipo assim, você deixou o Senhor. Deus não te deixou, mas você deixou o Senhor, abandonou o Senhor. Eis aí o porquê que nós temos que estarmos atentos, para não nos deixarmos contaminar pela vida dos hipócritas, haja vista que é contagiante. Amém? 4. Não ouça os hipócritas. Não ouça os hipócritas. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. Diz a palavra: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, queridos, nos últimos tempos, nós estamos nesse panorama dos últimos tempos. Estamos vivendo esta época. Com isso não estou falando que Jesus vai voltar amanhã, nem depois de amanhã, mas é iminente a volta de Cristo. E essa iminência, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 100, 200, 500, o Senhor sabe o tempo. É próximo, isso eu sei. Amém? Vamos lá. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, nossos tempos, alguns apostatarão da fé. O que é apostatar, irmãos? Isso significa que esses alguns tinham fé verdadeira em Deus. Tinha fé real no Senhor. Se apostataram, é porque abandonaram. Apostatar e abandonar são sinônimos. Alguns abandonaram da fé por obedecerem a espíritos enganadores. Olha que interessante. Esses abandonaram o Senhor por quê? Obedeceram a espíritos enganadores. Espíritos enganadores existem, são reais, são verdadeiros e são mais comuns do que parece. Mais comuns do que parece. Ainda, e há ensinos de demônios, espíritos enganadores e há ensinos de demônios. Há ensinos de demônio é impactante. Ensinos de demônio. Na verdade, espíritos enganadores também são demônios. Porém, a palavra mostra quão sério é. De certa forma, reafirma a primeira afirmação. Reafirma. Há ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência.
Irmãos, muitos desses hipócritas que estão nesses últimos tempos levando uma mensagem mentirosa, uma mensagem que não procede do Senhor. Muitos destes, eles estão certos que estão corretos nas suas ações. Eles não acham que estão vivendo na prática do pecado. Eles entendem que é o caminho. Eles estão convictos que estão certos. Porque é assim que o maligno faz, queridos. Ou seja, os enganadores que estão por aí, muitos deles, evidente que tem aqueles que estão enganando cientes disso, mas muitos deles estão enganando convictos que estão fazendo o certo. Mas por que essa convicção? Porque não conhecem a palavra nem o Deus da palavra, e são ensinados por espíritos enganadores e recebem ensinos de demônios. São esses que torcem a palavra. E eu quero citar o exemplo de um desses falsos profetas que viralizou nas redes sociais, a respeito daquele pastor que profetizou o fim do mundo, no final de março de 2021. Ele foi para as redes sociais e se colocou como se tivesse recebido de Deus uma revelação, e proferiu aquela revelação, e muitos acreditaram. Muitos acreditaram. E eu falei para um monte de pessoas, que era um filho do diabo. Eu até recebi uma repreensão. Fala assim não. Vai que acontece, mais ou menos assim. Queridos, nós temos que nos encaixar na palavra. E tudo que vem além da palavra não procede de Deus. Coloque isso na cabeça. Não procede de Deus. Se o Senhor falou que ninguém sabe o dia da volta dele, ninguém, só o Pai, como é que pode aparecer um cara, e apareceram tantos, e ainda hão de aparecer tantos, que enganarão a igreja dizendo, preparem-se, porque o cavaleiro amarelo vai passar e será um morticínio, uma coisa de louco. É o apocalipse que vai acontecer, é o fim do mundo. E a galera fecha os olhos, vamos nos preparar, porque Jesus está voltando. Queridos, parece que não, mas crentes aos milhares, temeram aquela profecia, e ficaram esperando o dia seguinte. Irmãos, cuidado, não ouça os hipócritas. Se não está de acordo com a palavra, não tem nenhum fundamento de verdade. Mas pastor fulano de tal é cheio do Espírito Santo de Deus, é um homem de Deus, meu Deus, é uma mulher de Deus. Se ela levantar a mão, desce chuva, desce fogo, desce isso. Se ela apontar para você, tu vai cair, vai ser fulminado. Irmão, não existe isso, em nome de Jesus, não existe. Dia desses tinha uma falsa profeta numa live no Facebook, e eu entrei lá e falei, tipo assim, quantas profetadas? Não é que a mulher achou meu texto e leu? Cuidado, você pode cair fulminado. Você não sabe com quem você está falando. Você pode cair fulminado. Rapaz, deu um medo. Deu nada. Mas é isso que fazem. O falso profeta, ele está tão convicto que fala em nome de Cristo, que ele pode até condenar alguém à morte, só porque não acreditou na sua palavra. Se fosse assim, irmãos, Jesus tinha dizimado todo Israel, todo não, mas 90% ou mais de 90% de Israel, porque não acreditavam. E os líderes o chamavam de filho de Beelzebu. Olha só, estes não imitam a Cristo. Mas se você toca na ferida da falsa profecia, se você toca na ferida desses camaradas, logo eles apontam espadas para você, declaram maldições sobre a sua vida, eles arrebentam contigo.
Onde é que está Deus nessa causa? Onde está Deus? Queridos, se o cara realmente fosse uma profetisa de Deus, ela viria com palavras do Senhor sobre a vida daqueles que não acreditam nas suas profetadas. Viriam com palavras de Deus, palavras boas. Irmãos, eu não me recordo agora quem foi o profeta que por não acreditarem na palavra declarou uma maldição. Eu não estou puxando aqui na memória, não recordo de nenhum. Mas provavelmente houve, porque o Senhor teve momentos especiais que o Senhor falou com Israel de uma forma particular. Mas eu não me recordo. Estou aqui, mas se você não acreditar em mim, vai descer fogo do céu sobre a tua vida, vai te destruir. Eu não recordo nenhum profeta falando assim, porque o povo não acreditou nele. Mas hoje os falsos profetas, os hipócritas, mentirosos, a primeira coisa que lançam mão é da tal da espada e sai cortando todo mundo pela frente, como se tivessem poder para tal. E se você começa a mexer um pouquinho mais, a dar corda, aí aparece toda sorte de carne na vida desses profetas. Porque só vai aparecer carne, só a carne. Daqui a pouco ele começa a te xingar. E é desse jeito que acontece. Olha só, versículo 2, 1 Timóteo capítulo 4. Pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizada a própria consciência. O interessante, irmãos, é que essas pessoas estão convictas que estão falando em nome do Senhor. Não ache que elas estão naquelas lives do Facebook e das redes sociais, ou nas igrejas, porque está cheio de falsos profetas nas igrejas. Não ache que eles estão ali para enganar as pessoas. Eles estão convictos que estão sendo usados pelo Senhor. Por quê? Primeiro, obedecem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Vive fora da verdade da Bíblia. Pela hipocrisia dos que falam mentira, que tem cauterizada a própria consciência. Cauterizar, irmãos, é queimar a ferida. Nós temos a enfermeira, não é isso, enfermeira? Alguém vai cauterizar alguma coisa? Quando alguém tem um sangramento, uma hemorragia, coisa assim, passa tipo um ferro quente, outra forma, nem sei como é que cauteriza, mas geralmente com ferro quente, algo quente, você vai em cima da ferida e encosta. Cauteriza, queima, para de sangrar. E aquilo ali fica duro. É exatamente isso que Paulo está falando a Timóteo. Tem a mente cauterizada, a mente está queimada a ferro, o couro já está duro, não consegue ver que estão vivendo no engano. E a igreja segue junto. Irmãos, uma coisa que eu tenho horror é desses profetas que saem adivinhando o CPF do cara. Ele olha para você, o teu CPF é 00000000. Pode olhar, confere. Aí você olha, não é que o cara acertou o CPF? Misericórdia, gente. Me fala para quê? Irmãos, nós temos que andar segundo a palavra de Deus. Não confie nesses hipócritas, mas traga aquilo que eles fazem para a luz da palavra. E você vai descobrir que a luz de Cristo há de dissipar as trevas que eles ensinam. Vigia, é preciso vigiar. Vigie, irmãos. Cuidado com as redes sociais. As redes sociais são magníficas, eu gosto muito de rede social. Eu as uso diariamente, estou nelas. Mas o que tem de gente enganando nas redes sociais, o que tem de falso profeta, o que tem de pastores mentirosos, filhos das trevas, que estão ensinando nas redes sociais. Nós temos que conhecer o profeta, gente. Conheça o profeta. Saiba quem é o profeta. Tem muitos ensinamentos, eu fico observando nas redes sociais, no YouTube, fragmentos de vídeos compartilhados. O que são fragmentos de vídeos? Tem um cara com uma preleção de 1 hora, alguém acha uma partezinha de 5 minutos interessante, recorta do vídeo e compartilha 5 minutos do vídeo do cara. Só aquela partezinha, sem pegar o contexto. Cuidado com fragmentos de vídeos. O que mais temos visto na internet são fragmentos de vídeos.
São videozinhos de 5 minutos, de uma pregação, de uma palavra de meia hora, de 40 minutos e vai por aí. Cuidado. Outro aspecto. Cuidado com os camaradas que estão ensinando. Cuidado, porque tem muitos filhos das trevas, desviados, que afastaram-se do Senhor, apostataram a fé, que estão ali com seus 5 minutinhos de palavra muito interessante. E você passa a acreditar no camarada porque ouviu os 5 minutos interessantes dele. Cuidado com isso. As redes sociais são interessantes, mas ela tem esse problema. É algo que surge sem início e sem fim. Só o meio. Apareceu o meio. Está nas redes sociais, só o meio. Cuidado, gente. Cuidado. O tempo é de vigilância. Vigiai e orai. Orai e vigiai. É tempo de vigilância. Cuidado com redes sociais. Amém? Falo isso porque estou nela. Conheço de perto e sei um monte de hereges que estão lá, que são compartilhados aos montes. E a gente sabe que os camaradas não são do bem, são das trevas, são ruins. Fique esperto, fique atento. Quinto, para nós encerrarmos. Não aceite a maldade e a hipocrisia. 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 a 3. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que, por ele, lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Amém? Este ensinamento de Pedro, ele sintetiza aquilo que devemos fazer. Ele resume aquilo que devemos fazer. Amém? Primeiro, abandone a maldade, engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Cuidado com aquilo que você fala. Maledicência é o mal no falar. Cuidado. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual. As mães, mais do que os pais, sabem que quando um bebê quer mamar, é terrível. Chora, esperneia. E se você não dá a mama, seja o peito ou uma mamadeira, você não vai conseguir dormir, não vai conseguir ter paz, porque o choro só vai aumentando. Amém? Como criança recém-nascida, desejem, eis aí a força do desejo que nós precisamos ter. O genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento. E hoje o nosso leite principal é esse aqui. Coma, beba, medite, conheça, transfira para dentro da tua cabeça. É como se você fosse um cirurgião, ou médico, corta a minha cabeça, coloca a Bíblia aí dentro, enfia aí dentro. Como isso não é possível, você tem que lê-la, meditar e puxar para dentro da tua mente esses ensinamentos. É por aí. Se é que vocês têm a experiência que o Senhor é bondoso. Amém, amados? Vivamos essa verdade, queridos. Vamos estar atentos, porque é dia de estar atento. O perigo da hipocrisia. O perigo da hipocrisia. O que é hipocrisia? É fingimento. É você mostrar-se de uma forma quando na verdade não é. Aquilo que ensina e não pratica. Suas ações exteriores é diferente daquilo que enche o coração. O julgamento de si mesmo é diferente do seu julgamento dos outros. Eu posso, eles não podem. Mais ou menos isso. Eu posso, ele não. A lei de Deus e as suas próprias regras. Eu faço assim porque sou especial, porque isso, porque aquilo outro. É o lance das pessoas que têm a mente cauterizada. Enfim, mas eles não podem agir assim. Irmãos, vamos estar atentos, porque o diabo quer nos roubar da presença do Senhor. E ele coloca toda sorte de coisas, de situações, para nos afastar de Deus. A mim, a você. Não é diferente. O diabo todo dia, ele tem algo novo para você. Ele quer te derrubar hoje, não consegue hoje. O projeto dele para você amanhã é que tu caias. E ele vai tentar novamente. E isso dia após dia. Amém, queridos?
Oh, glórias! Vamos orar então. Senhor, eu quero clamar que Tu venhas guardar em nosso coração esta palavra, para que nós possamos observar todas as coisas, meu Deus, vigiar, estarmos atentos, para que a Tua vontade se manifeste na nossa existência. Guarde no nosso coração esta palavra, para que ela seja parâmetro, Senhor, para que nós possamos lembrar nos momentos em que as coisas queiram sair do trilho, sair do rumo, sair da retidão, Senhor, que Tu possas trazê-la à mente, para que nós possamos andar segundo o Teu querer, fazer aquilo que Tu queres. Guarda-nos, Pai, esse é meu clamor, em nome de Jesus. Amém. Mensagem 1008.